Boa tarde, colegas. Vamos dar início à sessão de julgamento da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF, do período da tarde do dia 15 de julho de 2021. Participarão dessa sessão de julgamento, na seguinte ordem, os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Gregório Heckmann Júnior, Márcio Augusto Sequef Salem, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegato de Lima, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. Antes de iniciarmos os itens da tarde, teve um item que saiu com vista de mesa no final da sessão de julgamento do período da manhã do dia de hoje, que é o item 132, né? Todos já tinham proferido seus votos, só que eu não prolatei a decisão, não proferi a decisão ainda. Eu pedi vista de mesa, eu só queria confirmar uns dados ali do processo. Eu abri o processo, fui no termo de verificação fiscal e tal. E aí, Márcio, eu vou acompanhar você, tá? Eu não ia acompanhar inicialmente, ia manter o lançamento do agravamento da multa, mas dei uma olhada lá no termo de verificação fiscal e vou acompanhar você. Então, colegas, todos já votaram, todos acompanharam o Márcio. Então, para o item 132 da pauta, lembrando que vai ser registrado na ata que esse item teve início do julgamento no dia de hoje, no período da manhã, e conclusão também no dia de hoje, no período da tarde. Para o item 132 da pauta, do contribuinte Luciano Lopes de Freitas, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa de ofício agravada eu vou redigir diferente. Eu não vou redigir como você colocou no dispositivo, tá? Vou colocar assim, ó. Como eu já fiz outras vezes. Fala alguma coisa, alguém, para ver se está funcionando? Meu som acho que não está funcionando, gente. Vou ter que dar uma fechada aqui. Está falando com a gente, Patrícia? Peraí. Renata está falando. É que está muito alto. Ah, é Renata? Eu não vi que era a Renata que estava falando. Esse fone está muito alto, eu não estou conseguindo abaixar. Tá. Márcio, depois até dou uma melhoradinha mais no dispositivo, mas eu redigi assim, ó. Acordam, porque o que a gente vai fazer, a gente não vai reduzir o percentual da multa agravada, né? Como ficou ali, como foi se colocou, né? Reduzir a multa de ofício agravada de 112 para 75.
A gente vai afastar o agravamento, entendeu? A gente não reduz o percentual de uma multa agravada. A gente afasta o agravamento e mantém a multa no percentual ordinário, né? Então, eu vou colocar assim, ó, e se for necessário, depois eu faço um pequeno ajuste na redação. Então, ficou assim, para o item 132 da pauta, do contribuinte Luciano Lopes e Freitas. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar o agravamento da multa de ofício, reduzindo-se o seu percentual ao patamar ordinário de 75%, nos termos da súmula CARF 133. Pode ser assim? No teu voto, pode até colocar, reduzindo de 112 para 105, não tem problema, pode deixar lá. Tá bom. Nós estamos afastando o agravamento e, por consequência, reduzindo daí o percentual da multa ao seu patamar ordinário de 75%, nos termos da súmula CARF 133. Tá, beleza. Agora vamos, então, para os itens da tarde. Quando a Renata começou a falar ali, eu estava prestando atenção aqui, só vi uma vozinha no fundo e tive a impressão que era a nossa assessora Patrícia, tentando falar com a gente. A sua voz está baixa, para mim, pelo menos, está baixa. Bom, mas se dá para ouvir, eu vou ver se eu aumento aqui um pouco. É melhor aumentar, porque se você... Melhorou? Agora sim, agora está melhor. Então tá, colegas, inclusive os itens o primeiro item da tarde é seu, né, Renata? Colegas, vamos então fazer os itens da tarde? A pauta da tarde se inicia pelo item 137 do Hospital César Leite. Esse é um paradigma e será paradigma para os itens 138, 139, 140 e 140. São 3 repetitivos, né? 138, 139, 140 repetitivos do paradigma referente ao item 137. Hospital César Leite, item 137, pode iniciar a leitura, Renata. Se for possível resumir, a gente pede que resuma. Esse caso é muito simples, na verdade ele é uma decadência, não sei se importa dizer aqui, são contribuições de seguridade social, compreendidas no período de 1 de 97 a 2 de 2001, incidentes sobre remuneração de segurança dos empregados contribuintes individuais e relativos a diferentes acréscimos legais em decorrência do recolhimento em atraso no valor de R$ 69.023,60. Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, requerendo reconhecimento da decadência do crédito tributário cobrado. E, efetivamente, se nós olharmos, eu até coloquei aqui embaixo, considerando que o contribuinte foi notificado do lançamento ao 15 de 9 de 2007, conforme o AR de folha 522, e que foram lançadas contribuições sociais do período de 1 de 97 a 13 de 2001, efetivamente consumou sua decadência nos termos do artigo 150, parágrafo 4º. E aqui eu também falo do pedaço onde a gente conhece o pagamento antecipado. O tempo de pagamento antecipado, ainda que parcial, mesmo que não tenha sido incluído na sua base de cálculo. Caracteriza esse pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição previdenciária na competência do Estado gerador, independentemente de ter sido incluído na base de cálculo do recolhimento à rubrica. Tá? De acordo com o informado no item 7 do relatório fiscal, a folha 96, no presente caso, do valor originário do montante das contribuições devidas pelo empregador, foram abatidas em todas as competências de 1 de 97 a 13 de 2001 as contribuições sociais recolhidas por meio de RPS e GPS relativas ao período, à parte do segurado. Então, eu considerei isso como um reconhecimento pelo próprio auditor no relatório de informação fiscal, como pagamento antecipado, e assim a decadência se operou nos termos do artigo 150, parágrafo 4 do CPE.
Colegas, em relação ao item 137 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, cancelando integralmente o crédito lançado, uma vez que é atingido pela decadência. E decadência com base no 150, parágrafo 4º, né, Renata? Porque você entende que houve antecipação do pagamento. Ele isso está afirmado pelo fiscal no relatório de informação fiscal, Tá. para não debatido os descontos dos pagamentos feitos em todas as competências. E aqui foi lançado o que é a patronal e terceiro, o que é? Para que eu veja, 2 segundos, eu vejo rapidinho aqui. Seguridade Social, compreendidos no período de 97 a 12 de 2001, incidentes sobre a remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais e relativas a diferenças de acréscimos legais devidos em decorrência de recolhimentos em atraso no valor do centro de Renata, você mudou algum aspecto técnico? A sua voz está tão difícil para eu entender. Você estava usando o fone de ouvido com o microfone? Eu estava usando, mas ele ficou tão alto de repente, eu não sei porquê, porque como é um equipamento novinho que o meu marido acabou de comprar, ele estava funcionando super bem. De repente, agora quando eu fui, está altíssimo, então tem que não dá para aguentar. Muito. Aí eu estou usando agora esse trocinho aqui, que é uma caixinha de som para produzir som para computador. Ok. Só um pouquinho, pessoal, estou abrindo aqui o DAD, eu quero ver só o que foi lançado aqui, parece só um instantinho. Ah, tá. Tá. Esse lançamento aqui é só segurados, né? É só a contribuição do segurado. Tá, colegas, como aqui nós temos repetitivos, e toda vez que tem decadência no paradigma, é um problema pro repetitivo, que nem sempre, às vezes, tem... Eu vou pedir vista de mesa, tá? Desse item aqui, e vou dar uma conferida nos repetitivos, então eu não vou proferir, tá, Renata, a decisão aqui ainda, tá? E eu quero ver certinho o que o fiscal, porque no DAD não aparecem recolhimentos, assim, né? E nem sempre aparece no DAD, né? Mas não tem, eu quero dar uma só conferida se tem algum recolhimento, realmente, além da informação que o fiscal já prestou, e quero ver os repetitivos se aplicam aqui, tá? Então, colegas, vista de mesa para o item 137. Eu vou fazer a conta também, considerando 173.1, porque decadência haverá de qualquer maneira. Se não do período integral, algum período vai ser atingido pela decadência. Pode ser, né? Sim, que eu nem fiz a conta, porque eu considerei aquela informação como certeza de pagamento antecipado. Então, eu vou mudar aqui também para fazer a conta. Pelo 173 só fica a última competência, dezembro de 2001. Estaria decadente até novembro. Nossa, pelo 173 já elimina quase tudo, então. Nossa. Então tá. Eu vou pedir só uma questão de diligência, né, de
de prudência, né? Vou dar uma conferida nos repetitivos, e aí a gente retoma daí amanhã, tá? Então, esse aqui vai ser tranquilo, é uma decadência, tá? Vai ser rapidinho de fazer. Então, colegas, item 137, vista de mesa, tá? Já anotei aqui. Vamos passar adiante. É o que eu falei, a nossa manhã, depois das tentações orais, vai ser virada em vista de mesa. O próximo item da pauta, que não saiu da pauta, porque tem um monte que saiu da pauta, né? Me corrijam se eu estiver enganado. É o item 148 da Renata, é isso? Sim. 148 são vários da mesma contribuinte, Associação Civil Religiosa São Francisco de Assis. Itens 148, 149, 150, 151 e 152. Todos. Você vai fazer a leitura na ordem, Renata? Na verdade, tanto faz, porque são 5 casos intempestivos. Ah, tá. Então vamos pegar o 148, então. A situação do 148 é a mesma para os demais, né? Exatamente a mesma. Todos eles foram, a notificação foi na mesma data, os recursos voluntários foram protocolizados na mesma data. Perfeito. Colegas, então nós vamos fazer agora o julgamento do item 149 da pauta da Associação Civil Religiosa São Francisco de Assis, de relatoria da conselheira Renata. Então, Renata, 149, pode iniciar a leitura. Tá. Eu vou tentar fazer o resumo que eu fiz teste, tá? Conforme se verifica do AR de folha 336, recurso não, recurso não é tempestivo, é assim mesmo começa. Conforme se verifica do AR de folha 356, o contribuinte área recorrente foi notificado do acórdão proferido no julgamento de sua impugnação aos 27 de 7 de 2010. E dessa decisão interpôs recurso voluntário aos 27 de 8 de 2010, conforme a informação constante dos autos, a folhas 358, 390 e 394. Então, vocês vão entender o porquê desse isso. Aí nós temos o artigo 33, aquela parte doutrinária, que tem 30 dias da feita da decisão feita por recurso voluntário. Dispõe ainda o artigo 5º caput do 72 e 35, que os dados serão contínuos, excluindo-se na sua vontade os ordeamentos, excluindo o vencimento. E aqui eu cito 1003, parágrafo 2 do CPC, que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato da execução do recurso, ou caso, né? Então, de acordo com os dispositivos acima transcritos, o termo inicial da contagem do prazo para interposição do recurso voluntário pelos recorrentes foi dia 28 de 7 de 2010, uma quinta-feira, dia útil, sendo, portanto, o termo final para interposição desse recurso dia 26 de 8 de 2010, uma quinta-feira, dia útil também. Ocorre que, como acima esclarecido, o recurso voluntário somente foi postado pelo recorrente aos 27 de 8 de 2010, quando já transcorrido o prazo de 30 dias previsto no artigo 33 do decreto 70235 para que o fizesse. Aí é que eu vou explicar isso para vocês, que isso aconteceu em 2 ou 3 casos. Embora das 2 cópias do envelope de postagem de recurso voluntário anexado aos presentes autos não seja possível visualizar a data da postagem, elas estão em folha 3374, 397, o que aconteceu? A primeira cópia estava muito, muito ruim. Quando o caso chegou aqui no CARF, embora tivesse todas aquelas informações que eu citei para vocês, folhas tais, 3 folhas, dizendo que o recurso foi postado e ele chegou na data tal, o CARF determinou que a volta para saneamento para que viesse outra cópia para que fosse possível enxergar a data da postagem. Então, vamos lá, foi isso que aconteceu. Por isso que tem 2 envelopes de postagem, um primeiro e um outro, que está uma cópia melhor, e em tese deveria ser mais legível, mas não dá para ver o carimbo. Mas vamos lá. Embora das 2 cópias do envelope de postagem do recurso anexados aos presentes autos não seja possível visualizar a data da postagem, esse dado pode ser confirmado tanto pelas informações prestadas nos autos da folha 358, 390 e 254, como pelo fato de que os recursos interpostos, tanto no presencial como nos autos dos passes de números, final 2009-11, 2009-58, 2009-01 e 2009-47, foram postados na mesma oportunidade,
o que é evidenciado pelo número sequencial de registro de cada uma dessas correspondências. Com efeito, compulsando aos autos de todos esses feitos, verifica-se que as correspondências por meio das quais foram postados os recursos voluntários têm os seguintes números de registro. E aqui eu coloco o número de registro que vocês podem ver. Tem o 4577, 4578, 4579, 4580, 4581. Aquela tarja que o correio gruda, né, no envelope. E assim resta comprovado que, como informado neste exame, o recurso aqui interposto foi postado aos 27 de 8 de 2010, ou seja, um dia após o termo final do prazo previsto em lei para tanto. Por fim, em que pese nos termos do parágrafo 6 do 1013 do CPC de 2015, acima transcrito, aplicável subsidiariamente aos processos administrativos, inclusive ao processo administrativo fiscal, seja ônus do contribuinte comprovar a ocorrência de feriado local no ato da interposição de recurso, em pesquisa na rede mundial de computadores, não consta que tenha havido feriado local em Ouro Branco no dia 26 de 8 de 2010, que impedisse a interposição sem festiva do recurso pelo recorrente. Desse modo, o recurso voluntário em investível não pode ser conhecido. Agora, só para acrescentar um dado que eu não coloquei aqui, em 2 desses passos, 2 ou 3 deles, é possível enxergar a data da postagem no carimbo no carimbo do envelope de postagem. 2 ou 3 deles. Então, além de tudo, tem isso ainda. O importante era só perceber que eles foram todos, de fato, postados na mesma data. Então, um deles tendo sido, confirma que os outros também foram, por conta do número sequencial. E no recurso, o contribuinte inicia com uma preliminar de tempestividade? Nada? Então, tá. Eu até pensei, e assim, e também eles fizeram, anexaram a todos eles outras cópias dos envelopes, né? E assim, como em 3 ou 2 desses recursos, a outra cópia anexada, uma cópia colorida, uma cópia bem boa, não dá para ver o envelope, porque como tem os selos, aqueles desenhos e tal, não aparece a data. Quem fez esse trabalho disse, essa é a melhor cópia que foi possível conseguir. Então, nem ia adiantar converter para confirmar a data, porque isso já foi confirmado que foi a melhor cópia, e essa informação de que o recurso chegou naquela data, ela está expressa em 3 folhas, em 3 páginas distintas do recurso voluntário, ou seja, a mesma informação, eles iam... Certo. Então tá, colegas, em relação ao item 148 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de não conhecer do recurso voluntário por intempestividade. Eu vou direto para a votação. Francisco, como você vota? Eu acompanho a relatora. Gregório? Acompanho. Márcio? Eu acompanho. Rafael? Relatora. Ricardo? Acompanho a relatora. Ana? Relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, para o item 148 da pauta, ficará assim o resultado. Item 148 da Associação Civil Religiosa de São Francisco de Assis. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário por intempestividade. E essa decisão é a mesma, então, para todos, né, Renata? Sim. Para todos eles, mesma situação. Existe. Diferença que alguns dá para ler no envelope a data, outros não, mas... Não é uma coisa que vai ser super... Talvez se não tivesse a informação já, ia ficar até difícil, mas sabendo a data, depois você consegue identificar a data nesse envelope, que você consegue enxergar a data. Então, colegas, para os itens, eu vou replicar, então, a mesma decisão do item 148 para os demais itens, tá? 149, 150, 150, 151,
e 152. Então, para os itens 149, 150, 151 e 152, tal como o item 148, ficará assim a decisão. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário por intempestividade. Todos estão de acordo? Não colheu os votos individualmente de todos eles? Não, né? Não precisa, né? Todos intempestivos, mesmo contribuinte, mesma relatora. Então, para todos esses 5 processos da Associação Civil Religiosa de São Francisco de Assis, que são os itens 148, 149, 150, 151 e 152, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário por intempestividade, ok? Vamos seguir adiante. Seguir adiante é meio forçado, né? Que nem subir para cima. Agora vamos para o item 153 da pauta. Na verdade, são 2 itens da mesma contribuinte, a Associação Monsenhor Severino. Associação Monsenhor Severino, itens 153 e 154, de relatoria do Gregório. Você vai fazer na ordem da pauta, Gregório? Fazer o 154 primeiro. Ok. Colegas, item 154 da recorrente Associação Monsenhor Severino. Pode iniciar a leitura do item 154, Gregório. Vou direto ao voto, presidente, e aí, se for necessário, depois retornamos ao relatório. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, deve, portanto, ser conhecido. Conforme exposto, trata-se presente caso de auto de infração, com vista de débitos referentes a contribuições sociais previdenciárias, incidentes sobre remunerações pagas pela empresa aos empregados no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2007. Analisando-se o relatório fiscal, verifica-se que a autuação está embasada nos seguintes fundamentos. Fundamentada em seu estatuto, a entidade auto-enquadrou-se em relação ao FPAS no Código 639, como se constata nas GFIPs de todo o período de apuração do débito objeto deste auto de infração. Ocorre que o código em questão é próprio da entidade beneficente de assistência social isenta, qualidade que o contribuinte não tinha por não ter requerido isenção das contribuições previdenciárias patronais para o FPAS, SAT, RAT e outras entidades, ao INSS, não satisfazendo, portanto, todos os requisitos previstos no artigo 55 da Lei 8.212. Ao enquadrar-se no Código FPAS 639, o contribuinte declarou em GFIP as bases de cálculo das contribuições previdenciárias, contemplando apenas a contribuição dos segurados e, em consequência, omitindo as contribuições da empresa para o FPAS, SAT, RAT e outras entidades. Como se vê, e em resumo, a autuação fiscal está embasada na falta de apresentação por parte da contribuinte do requerimento de isenção ao INSS de que trata para o primeiro artigo 55 da Lei 8.212/91. Cientificado do lançamento fiscal, a contribuinte apresentou a sua competente defesa administrativa, defendendo que goza de imunidade prevista na Constituição Federal nos seguintes termos, em síntese. Então, a 2, a recorrente, que surgiu e teve sua organização instituída nos objetivos constantes de seus estatutos sociais, respaldado nos diplomas legais, estando, pois, inserida na imunidade tributária prevista na Constituição Federal, no CTN e isenta das contribuições sociais previstas no artigo 55 da Lei 8.212. Esteve sempre amparado pelas disposições de lei, tendo sido oficialmente isenta do recolhimento do INSS e da cota patronal em outubro de 74, através do ofício do Conselho Nacional de Serviço Social. Posteriormente, obteve o CNAS, o Certificado Provisório de Fins Filantrópicos, válido por 2 anos, o qual for apostilado e renovado por mais de 2 anos, nos termos do Decreto-Lei 1572. Via ao longo do tempo conquistando o Certificado de Utilidade Pública, o que ratifica a sua filantropia. Anexa parecer do INSS, entendendo ser isento do recolhimento da cota patronal. Alega também que já possui sentença judicial transitada julgado, cujo objeto foi apreciado foi exatamente a sua condição de filantropia. A DRJ, por seu turno, corroborando com o entendimento da autoridade administrativa fiscal, destacou e concluiu que, a esse parágrafo em destaque 14, assim, o reconhecimento da condição de entidade beneficente de assistência social para fins de fruição da imunidade tributária deve ser requerido junto ao órgão competente
que, se entender pelo deferimento do pedido após análise dos pressupostos legais, emitirá ato declaratório de isenção de contribuições previdenciárias com a fruição do benefício retroagindo à data do protocolo do requerimento. Pois bem, acerca da imunidade prevista no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal, socorro-me aos escolhos do conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, objeto acordo 2201007842, de dezembro de 2020, nos seguintes termos. E a transcrição, eu já tive a oportunidade de trazer esse precedente em outro processo de minha relatoria. O conselheiro Sávio ele vai falar, então, das limitações ao poder de tributar. Avançando aqui, vai falar da inteligência do artigo 146(2) da Constituição e da aplicação do artigo 14 do CTN. Avançando. Após essa transcrição desse precedente, eu digo, especificamente em relação ao julgamento do RS 566622 do Rio Grande do Sul, destaque-se que o STF, por maioria, nos termos do voto do relator ministro Marco Aurélio, deu provimento ao apelo extraordinário e declarou a inconstitucionalidade de todo o artigo 55 da Lei 8.212, abaixo transcrito. E aí, vou fazer essa leitura. Em síntese conclusiva, o artigo 55 da Lei 8.212 prevê requisitos para o exercício da imunidade tributária, versado no parágrafo 7º do artigo 195 da Carta da República, que revelam verdadeiras condições prévias ao legítimo direito e, por isso, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade formal desse dispositivo, no que extrapola o definido no artigo 14 do CTN, por violação ao artigo 146, inciso 2 da Constituição Federal. Os requisitos legais exigidos na parte final do mencionado parágrafo 7º, enquanto não editada nova lei complementar sobre a matéria, são somente aqueles do aludido artigo 14 do Código. Chego à solução do caso concreto ante a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei 8.212. Assim sendo, extremo de dúvidas, porquanto consignado na instância soberana no exame dos elementos probatórios do processo, que a recorrente preenche os requisitos vinculados no Código Tributário, dou provimento a recurso para, declarando a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei 8.212, restabelecer o entendimento constante da sentença e assegurar o direito à imunidade que trata o artigo 195, parágrafo 7º da Carta Federal. Outro sim, conforme exposto pela conselheira Ana Cláudia Borges, no acordo 2402.009.377, tem-se que, posteriormente, em dezembro de 2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de declaração postos pela União para assentar a constitucionalidade tão somente no inciso 2 do artigo 55 da Lei 8.212, nos seguintes termos. É exigível lei complementar para a definição do modo beneficente da atuação das entidades de assistência social contempladas no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por ele observadas. B. Lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo. C. É constitucional o artigo 55(2) da Lei 8.212 na redação original e nas redações que lhe foram dadas posteriormente. Aí, na sequência, eu digo, neste aspecto, em face da declaração de inconstitucionalidade do inciso 3 do artigo 55 da Lei 8.212 e seus parágrafos, conclui-se que a concessão da imunidade independe de prévio requerimento administrativo, afigurando-se, portanto, insubsistente o lançamento fiscal embasado em tais dispositivos legais. Por fim, mas não menos importante, não se deve ignorar o parecer do INSS emitido nos autos do processo administrativo referente ao DBK de 31.990.640, dígito 0, da Lavra da Supervisora de Cobrança Solange Branco, concluindo que, se o próprio CNAS reconhece a entidade como filantrópica desde 1951 e, em março de 94, o Ministério da Justiça concede o título de utilidade pública federal, a entidade é reconhecida desde 51, sem ter perdido ao longo deste tempo esta condição, estando assim o artigo 55 da Lei 8.212 cumprindo em todos os seus itens e o débito extinto com amparo no artigo 4º da Lei 9.429 de 96. Ante o exposto, concluo o voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, cancelando o financiamento fiscal. É como eu voto, presidente. No caso aqui, Gregório, é o descumprimento do parágrafo 1º do artigo 55, né, que fala do requerimento, né? Esse é o motivo aqui, né? Isso. Tá. Colegas, o conselheiro relator está votando no sentido de dar provimento ao recurso.
Isso, dar provimento ao recurso voluntário, cancelando o crédito tributário lançado, né? Em face dessas decisões acerca do artigo, decisões judiciais, o relator se embasa nessas decisões judiciais, e não só em decisões judiciais, né, em vários elementos, inclusive um pronunciamento ali do INSS e tal, né? E aí está entendendo, votando no sentido de cancelar o lançamento e dar provimento ao recurso voluntário. Dar provimento ao recurso voluntário e cancelar o lançamento. E aqui, gente, a questão é o parágrafo 1º do artigo 55, tá? Não é aquele inciso 3º lá, que é da questão da assistência social com exclusividade, né? O parágrafo 1º do artigo 55 é o que trata do requerimento ao INSS para poder fazer gozo da isenção, né, / imunidade. Então, vamos lá. Alguém gostaria de comentar? Ou podemos já iniciar a votação? Vamos votar, então. Francisco, como você vota? Eu vou divergir para negar provimento. Só uma coisa, a defesa é só isso? Ou tem outras alegações? Não, é isso. Tá, é só isso, né? Sim. Tá. Então, tá. Então, o conselheiro Francisco diverge do relator e nega provimento. Márcio, como você vota? Relator. Relator. Renata, como você vota? Também acompanho o relator. Rafael, como você vota? Relator. Ricardo, como você vota? Acompanho a divergência, doutor Francisco. Ana? Com o relator. Eu acompanho a divergência. Então, ficará assim o resultado. Só um instantinho. Tá, no dispositivo eu só vou colocar, Gregório, que foi dado provimento e os que divergiram negaram provimento, né? O cancelando, você pode deixar na tua conclusão lá, tá? Então, para o item 153 da pauta, da Associação Monsenhor Severino, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Francisco, Ricardo e Dene, que negaram provimento ao recurso. Tá, essa é a decisão para o item 153. E o 154 agora... Não, esse que a gente julgou era 154. Desculpa, perdão, verdade. Obrigado por me lembrar, me avisar. Tá. Esse que nós julgamos agora é o 154, colegas. 154 da Associação Monsenhor Severino. Tá? Agora sim vamos fazer o 153. O Gregório pediu para inverter a ordem. Então, fizemos o julgamento do item 154 da Associação Monsenhor Severino. 154.
E ficou assim o resultado. Acordo os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Francisco, Ricardo e Dene, que negaram provimento ao recurso. Agora sim, vamos fazer o julgamento do item 153, também da Associação Monsenhor Severino, também de relatoria do conselheiro Gregório. Pode iniciar a leitura, Gregório. Então, é a mesma situação fática. O que vai mudar aqui é a natureza da contribuição. O item que a gente acabou de julgar, que é o item 154, ele versa sobre a cota patronal, e aqui vai ser sobre terceiros. Mas o fundamento da autuação é o mesmo, a falta de requerimento de isenção para o INSS, as razões de defesa da contribuinte são as mesmas, ela vai defender a imunidade com base no 195, parágrafo 7º da Constituição. A DRJ, da mesma forma, vai concluir que o reconhecimento da condição de entidade beneficente de assistência social para fins de fruição da imunidade deve ser requerido junto ao órgão competente. E aí, avançando, eu já estou no início da página 5, eu digo, já que aqui peça sobre terceiros, eu digo, sobre o tema, tratando-se do presente caso de lançamento fiscal com vistas a exigir as contribuições destinadas a outras entidades, terceiros, socorro-me aos escórios do conselheiro Luiz Henrique Dias Lima, objeto do acordo 2402.009.524, de 8 de março de 2021, nos seguintes termos. E aí, nesse precedente aqui da nossa turma, o conselheiro Luiz, ele traz um precedente do STF, nos seguintes termos: o entendimento da Corte de origem nos moldes do assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no STF, no sentido de que a imunidade prevista pelo artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal é restrita às contribuições para a Seguridade Social e, por isso, não abrange as contribuições destinadas a terceiros. Então, a conclusão é, ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Ok, Gregório. Colegas, em relação ao item 153 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É a mesma situação do processo anterior, só que lá era contribuições para a Seguridade Social e aqui são contribuições para terceiros. E por conta disso, o conselheiro relator então está negando provimento ao recurso voluntário. Acho que vou direto para a coleta de votos, né? Francisco, como você vota? Eu acompanho o relator. Márcio? Relator. Renata? Nesse caso, eu divirto e dou provimento para cancelar o lançamento. Eu já fiz uma declaração de voto no caso semelhante do greve no mês passado, e assim, só para esclarecer, não é porque eu entenda que a contribuição a terceiros sustém a Seguridade Social e etc., e portanto isso seria aplicável. Não, de fato, eu comungo desse entendimento. No entanto, eu acho que quando a gente faz isso aqui e nega provimento, a gente está, na verdade, inserindo no lançamento um dado que ele não tem. Porque a empresa foi tratada como se ela tivesse direito a usufruir do benefício da imunidade constitucional. O fundamento do lançamento é esse. Portanto, eu entendo que essa solução seria correta se ele tivesse fundamentado o lançamento no fato de que ela não recolheu, se enquadrou no Código 639 como se tivesse direito ao usufruir do 195 da Constituição Federal. No entanto, ela não tem porque ela é uma entidade terceira e, portanto, ela não faz jus a esse benefício. Nesse sentido, eu concordaria com essa solução. Mas, dado que o fundamento foi outro, foi ela sendo tratada como se tivesse direito à imunidade constitucional, ela não apresentou o requerimento, eu dou provimento para cancelar o lançamento, porque eu entendo que, de fato, não se aplica a ela essa 195, parágrafo 7º. No entanto, o que eu entendo aqui é que o que está incorreto é o lançamento. Eu não posso pegar provimento e aplicar aqui esse entendimento, porque isso não foi fundamento da autuação. Então, é isso, só para fazer esclarecimento. Então, nesse caso de terceiro, eu dou provimento ao recurso voluntário para cancelar o lançamento. Ok, Renata. Rafael, como você vota? Relator. Ricardo? Com o relator. Ana? Eu vou acompanhar a Renata.
Ok. Ai, que honra, minha querida Ana! Eu adoro quando você me acompanha, porque você sabe tanto que eu tenho de consideração pelo saber jurídico. Eu estava pesquisando já tem um tempo a jurisprudência do TRF 3 e 4, e eles são favoráveis ao contribuinte na questão das contribuições de terceiros. E eles estão igualmente cancelando todos os lançamentos, sem divergência. E pelo que eu entendi, a questão ainda não chegou ao STJ e ao STF, para que eles reanalisem após esses julgados do RE e da ADI. Mas, ao que tudo indica, vai ser nesse sentido mesmo. Eu te confesso que eu nem cheguei a pesquisar a jurisprudência. Eu simplesmente achei que aqui eu tenho uma alteração do critério jurídico do lançamento promovido em segunda instância. Quando você diz, não, eu nego o provimento porque ela não se aplica esse artigo 195 à empresa, as contribuições a terceiros, eu estou dando ao lançamento o fundamento que ele não tem. Na verdade, assim, eu não estou dando lançamento ao lançamento o fundamento que ele não tem. Eu não estou reconhecendo. Porque qual é a defesa do contribuinte? Eu sou entidade imune. Não, você não é. Para contribuições para terceiro, você não gosta de imunidade. A previsão constitucional de imunidade é contribuição previdenciária, para previdência, né, previdência social. Então, eu estou afastando, eu acho assim, eu até concordo com você quando você fala que a fiscalização tratou ela como se imune fosse, mas por falta de atenção a um requisito previsto na legislação, ela não pode gozar dessa imunidade. Beleza, começou errado. Mas um erro não justifica o outro. Eu não posso simplesmente dar provimento a recurso voluntário do contribuinte para dizer que, em relação às contribuições para terceiro, ela goza de imunidade, se eu entendo, de acordo com o contexto constitucional, que essa imunidade não alcança justamente as contribuições para terceiro. Mas não foi isso que eu disse. O que eu faço é dar provimento para cancelar o lançamento, porque foi lançado com base no fundamento que não deveria ter sido, porque ela não, justamente, não tem direito à imunidade. Então, na verdade, você negaria provimento a recurso voluntário e, de ofício, cancelaria o lançamento por erro na fundamentação, alguma coisa assim nesse sentido. Pode até mudar o sentido da conclusão, mas o efeito prático é esse. Eu estou negando o lançamento. Eu estou dando provimento para a conclusão voluntária, não para dizer você é imune e você tem direito à imunidade. Estou dando provimento para dizer, não, eu entendo que você lançou errado. Como eu não entendo que eu não posso chegar aqui e alterar o fundamento do lançamento, porque assim, ele até poderia ter feito exatamente como eu disse para ele fazer, o fiscal, e a empresa continuar defendendo que ela é imune, não sendo. Poderia, mas não foi o que aconteceu. Entendeu? Então, de maneira alguma eu estou dizendo que ela tem direito à imunidade às contribuições a terceiros. Não é isso, é justamente o contrário. O que eu estou dizendo é que quem deveria ter pensado nisso e lançado isso diferente é o fiscal, dizendo que você se enquadrou indevidamente no 639, mas você, por conta de as contribuições a terceiros, não gozam dessa imunidade. Então, tem um julgado TRF3 que foi até reproduzido em vários outros. Aí ele fala assim: as entidades beneficentes de assistência fazem jus à isenção de contribuições devidas a terceiros, Salário Educação, SES, SENAI, SESC, SENAC, com fundamento na Lei 11.457, que eu trouxe no meu voto passado, que foi do SENAI, e na Lei 9.766. Em relação ao INCRE e ao SEBRAE, essa corte já consagrou, na esteira da jurisprudência da STJ, que se trata de contribuição de intervenção do domínio econômico. Assim, conclui-se que também não está abrangida pela imunidade do artigo 195, parágrafo 7º. Contudo, a Lei 11.457 criou a hipótese de isenção às contribuições, SENAC, SESC, SEBRAE e INCRA, para que as entidades que gozam da imunidade quanto às contribuições previdenciárias e hipóteses dos autos também não sejam obrigadas ao recolhimento dessas contribuições. Aí seria um fundamento diferente do meu. Inclusive, me passa o número desse julgado que eu quero dar uma olhada também. Boa pergunta, eu até te passo ele está anotado aqui sem, mas eu acho ele. Passa no grupo para a gente. Depois eu procuro. Passo, eu só estou sem o número, mas eu passo ele como ele está aqui.
Renata, você falou que já fez declaração de voto sobre isso. Você deve ter uma declaração ponto. Não seria interessante colocar aqui uma declaração de voto tua nesse voto? Pode pôr, eu achei que não seria necessário, dado porque eu fiz o outro. Mas sim, coloca. Eu faço a mesma, eu ponho aqui a mesma declaração. Pode ser? Pode ser? Que daí eu mantenho assim, ó, que você e a Ana deram provimento ao recurso, e aí que você manifestou a intenção de apresentar a declaração de voto. E aí você... É bom justificar, né? Não é obrigatório, veja, não é obrigatório. Não, eu sei. Mas porque, assim, senão, para não parecer que eu entenderia de uma forma diversa, e não é o caso. É porque é patente no CARF, que é o voto do Gregório é o voto patente no CARF, né? É assim, né? E aí, esse entendimento é um entendimento, assim, que, vamos dizer assim, distou um pouco do CARF. Então, nesse caso, é bom ter uma declaração de voto para deixar bem estampado ali o teu entendimento, né? Para ficar bem claro, assim, né? Sem problema, é só pegar o que já comprou e colocar. Eu vou colocar aqui, você então manifestou a intenção de apresentar a declaração de voto, tá? Esse é um 53, né? Deixa eu marcar aqui. Tá, então para o item 153 da pauta, da contribuinte Associação Monsenhor Severino, ficará sem resultado. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vencidas as conselheiras Renata e Ana, que deram provimento ao recurso. Manifestou a intenção de apresentar a declaração de voto a conselheira Renata. Seguindo agora na pauta, próximo item que não saiu da pauta, saíram muitos itens da pauta da tarde de hoje. 166 é o meu próximo. Eu estou indo para lá, vamos ver. São 2 itens da mesma contribuinte, Allianz Saúde S.A. Allianz Saúde S.A. itens 66 e 67. Você vai fazer na ordem da pauta, Márcio? Eu vou fazer o 67, os dois são propostas de diligência, eu vou ler todo o 67, talvez o 66 eu só sobrevoe. Tá certo. Colegas, item 167, 167 da pauta da Allianz Saúde S.A. Márcio, pode iniciar a leitura. Eu vou ler todo na íntegra. Auto de fração lavrada em face ao contribuinte referente à contribuição previdenciária que deveria, aos valores a título de contribuição previdenciária que deveriam ser retidos dos pagamentos aos trabalhadores sem vínculo empregatício, no período de 4 a 7 de 2003, abril a julho de 2003 e novembro de 2003. Na impugnação, o contribuinte requereu o reconhecimento da decadência, essas 4 primeiras competências. Em contrapartida, a autoridade julgadora de primeira instância concluiu que a verificação da antecipação do pagamento deveria considerar individualmente os fatos geradores objetos do lançamento, atraindo a aplicação da regra do 173, por não haver identificação de recolhimento sobre os fatos geradores em questão. No recurso voluntário, o contribuinte voltou a defender o reconhecimento da decadência, e aí recordou o procedimento adotado pela autoridade julgadora. Basicamente, a autoridade julgadora, ela, para entender o reconhecimento da decadência, ela pensa que você tem que pegar contribuinte individual por contribuinte individual. Não todos os contribuintes individuais já caracterizariam antecipação. Depois, sustentou ter declarado na GFIPS os contribuintes individuais que lhe prestaram serviço e os fatos geradores das contribuições previdenciárias. Isso aqui são excertos da defesa. É uma defesa bastante longa, inclusive. Vocês podem ver, está no parágrafo 61, são mais de 100 parágrafos. No parágrafo 65 da defesa, relacionou todos os contribuintes individuais para os quais houve recolhimento antecipado. E acreditem, são muitos contribuintes individuais. Ratificado pela autoridade tributária no anexo 1º. Mas essa informação não está de todo legível a ponto de prejudicar a conferência desse relator das razões recursais. No parágrafo 66, afirmou haver anexado prova do recolhimento antecipado referente aos pagamentos realizados. No parágrafo 71, confessou quais os contribuintes para os quais não houve nem declarações de GFIP, nem antecipação do recolhimento. Então,
nesse ponto, eu vou fazer até uma pausa. O contribuinte aqui está, digamos assim, entre aspas, jogando dentro do jogo da decisão da decisão de primeira instância. Ou seja, olha, beleza, eu enumerei aqui todos os contribuintes para os quais eu fiz o recolhimento antecipado, esses aqui eu não fiz recolhimento antecipado e não declarei no GFIP. Ao final, concluiu que a maior parte está atingida pela decadência. Então, vocês podem ver aqui, né, isso aqui é uma tabela do próprio contribuinte. Não bastasse a DICAT DENF São Paulo, anexou no despacho, botei anexou no despacho, que trata da ação judicial com o objeto abaixo. Deixa eu ver se eu sublinho aqui, ou se eu vou ler tudo. Tá, eu vou ler aqui. Então, trata-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento, no qual ele pugna pela liquidação de sentença, que o INSS apresente parecer que sustente o valor que tem de convertido em renda, que seja determinada perícia. Porque eu sei que tem um trechinho aqui que... Ah, tá aqui, achei. Bem aqui no item 5. Diante das bases desses créditos, calculamos as médias entre os valores referentes a médicos e os demais contribuintes individuais autônomos. Por que eu estou chamando a atenção para essa decisão? Porque, apesar de ser razoável presumir que a ação que foi distribuída em 2001 não prejudica a análise desse processo, cujos fatos geradores remontam a 2003, e também face à ausência do depósito judicial correspondente aos créditos constituídos, esse relatório tem de ser necessário conhecer a planilha informada nesse item 5 do despacho mencionado e o teor da decisão definitiva que deu provimento parcial ao contribuinte em relação aos médicos associados. Por quê? Porque no item 57 do recurso voluntário, expressamente menciona que a maioria dos prestadores para os quais o débito declarado foi de zero eram médicos. E parece que ele tem uma decisão, já tem uma decisão judicial, que é prejudicial a esse caso aqui, não é a mesma matéria, mas prejudica, já que em fatos geradores é período divergente. Então, também eu acho importante trazer o conteúdo dessa decisão, até para subsidiar melhor a decisão. Portanto, eu voto no sentido de o julgamento ser convertido em diligência para aqui. Confirme a ocorrência ou não do recolhimento antecipado referente às contribuições previdenciárias dos contribuintes individuais formados no parágrafo 65, verificando ainda se o contribuinte não estava desobrigado a efetuar a retenção nos termos da EN 8789. Juntar aos autos a planilha formada no item 5 do despacho e a decisão em embargos declaratórios que deu provimento parcial à demanda judicial do contribuinte referente aos valores repassados aos médicos. Produzir relatório circunstanciado do resultado da diligência, colaboração de planilha, reunindo os achados feitos na linha A, informando, inclusive, qual a profissão do contribuinte. Acho isso vai ser muito importante, até para bater, dependendo da decisão judicial, não sei qual vai ser o teor. Certificar o contribuinte do resultado para querendo apresentar manifestação. Eu não vou antecipar o meu voto em relação ao método, mas eu poderia até mesmo adentrar já em analisar a decadência, mas é porque existem outras matérias e dentro do contexto estabelecido pelo recurso voluntário, pela decisão de primeira instância, me parece mais prudente primeiro fazer essa análise prévia e assim tomar as decisões melhores, as decisões mais claras quando o processo retornar. É isso. Ok, Márcio. Colegas, em relação ao item 167 da pauta, o conselheiro relator está propondo a conversão de julgamento em diligência para que a Receita Federal preste informações e instrua os autos com os documentos relacionados no voto do relator. Alguém gostaria de comentar a proposta de resolução ou o processo? Não? Francisco, como você vota? Acompanho o relator. Gregório? Acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Ricardo? Eu acompanho. Ana? Acompanho. Eu também acompanho. Então, para o item 167 da pauta da Aliança Saúde S.A., ficará assim o resultado. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações e com os documentos solicitados nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência de forma conclusiva e informação fiscal que deverá ser cientificada a contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 dias. O próximo, quer dizer, o anterior, que é 166, Márcio, também é uma diligência? Também é uma diligência, são termos muito parecidos. Só para ler o fundamento da diligência, o fundamento não, a conclusão da diligência.
De novo, confirmar a ocorrência ou não do recolhimento antecipado referente a contribuições previdenciárias dos contribuintes individuais, em relação aos quais houve exigência da diferença, que está aqui a planilha. A planilha realmente é uma planilha muito extensa, tem mais de 200 folhas. Juntar os autos à planilha informada no despacho, também a decisão do embargo declaratório, produzir relatório circunstanciado e cientificar o contribuinte do resultado da diligência. Tá. Colegas, a mesma diligência para o outro item da mesma contribuinte, a mesma diligência, a mesma resolução que nós votamos em relação ao item 167, também é proposta para o item 166. Eu vou registrar, então, como decisão no item 166, o mesmo dispositivo. Vou replicar a resolução no item 66. Alguém diverge de eu replicar? Não precisa fazer coleta individual de votos, né? São 2 processos da mesma contribuinte, Aliança Saúde S.A. Nos 2, o conselheiro relator está pedindo que a Receita Federal instrua os autos com documentos e com informações necessárias ao julgamento. E também está sendo, então, vai ser cientificado o contribuinte o resultado da diligência. Então, colegas, para o item 166 ficará assim também. Da Aliança Saúde S.A. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento de diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os dados com as informações e com os documentos solicitados, nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência de forma conclusiva em informação fiscal que deverá ser cientificada a contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 dias. Eu acho que às vezes é mais fácil colher os votos do que ficar explicando por que eu não vou colher os votos. Na verdade, eu colhi os votos, né? Assim, só que de forma ampla, né? Então tá, vamos agora para o item 168 da pauta. É isso, né? É o último item da pauta. Item 168 da recorrente VRC, Distribuidora de Produtos Alimentícios. VRC, Distribuidora de Produtos Alimentícios, é um CFL 68, pelo que está na pauta, 168 de relatoria da conselheira Renata. Renata, pode iniciar a leitura. Acho que ele não está lá, né, Renata? Ou tá? Não, né? Ah, tá colocando, né? Tá disponibilizando ele. Enquanto ela disponibiliza, senhor presidente, eu peço aquele 1 minuto sagrado, antes que é só pular aqui. Tá, vai lá rapidinho, pode ir.
Ok, então, Renata, item 168 da pauta, pode iniciar a leitura. Só um pouquinho, Renata. Assim. É uma resolução, né? Estou vendo aqui, isso? É aquela para a qual eu falei com você. Ah, tá, perfeito. Pode iniciar a leitura, então. Então, vou para o voto. Conforme acima relatado, trata-se de autuação fiscal em decorrência de cumprimento pelo contribuinte de obrigação instrumental consistente na apresentação de GFIP e condição de dados relativos às remunerações de segurados empregados relacionados no anexo 1 do relatório fiscal de infração, anexado aos autos da folha 34, nas competências de 1 de 2006 a 7 de 2006. Peraí. Verifica-se, pois, que o caso em análise é uma decorrência da efetiva existência de fatos geradores de contribuições previdenciárias, obrigações fiscais, cuja declaração imposta pela legislação aos contribuintes. Nesse contexto, relata a autoridade fiscal atuante no relatório fiscal de infração as folhas 82 que constatou-se pelo confronto das informações apresentadas pela Tio Jorge, distribuidora de produtos alimentícios e importação e exportação limitada, que é a antiga VRC, ela foi sucedida e virou VRC, doravante denominada Tio Jorge, em atendimento às solicitações de termos de intimação e apresentação de documentos TIAD, anexos, com os dados constantes das guias de recolhimento do SPTS, informações da Previdência Social, que os valores relativos às contribuições sociais incidentes sobre os fatos geradores de contribuições previdenciárias abaixo discriminados não foram declarados na GFIP. E aqui ele relaciona todos os debicados relacionados a este processo. Na verdade, eles são 10. Os valores das bases de cálculo das multas discriminadas por levantamento encontram-se nos anexos 1 a 12 do presente relatório. Em consulta ao sistema de registro de processos deste tribunal, não encontrei registro de nenhum processo que seja vinculado à NFLD debitados acima listado. Assim, considerando que, conforme informa a própria autoridade fiscal autuante no relatório fiscal de infração, a multa discutida neste processo administrativo está vinculada às NFLD debitados em tela, entendo ser necessária a conversão do julgamento em diligência para a unidade de origem, para que a autoridade fiscal competente anexe aos autos cópia dos autos dos processos que as têm por objeto e preste informações acerca do estágio processual em que se encontra, notadamente se já houve decisão de primeira ou de segunda instância, ou mesmo da Câmara Superior neles proferidas, e quais são os respectivos termos. Após retornar os autos para este Conselho, para prosseguimento do julgamento do recurso voluntário. Ok, Renata. Tem um parágrafo a mais aqui. Vou pagar. Posso perguntar uma coisa, senhor presidente? Oi? Poderia perguntar uma coisa? Pode sim. A gente não poderia ver se existe o acórdão da Câmara ou segunda instância já pela consulta, tanto do CNPJ, pelo nome. Eu fiz essa consulta. Nada, né? Ele deve ter uns 8 processos administrativos dessa empresa, consultei pelo CNPJ, nenhum deles é vinculado a essas NFLD. Esse é outro problema, né, da impossibilidade dos colegas representantes do contribuinte não poderem acessar o e-processo, né? É uma pena isso. E agora, no repositório de acórdãos, muitas vezes a gente encontra alguma coisa, né? Mas só que nem sempre está correto o nome do contribuinte. É muito complicado. Renata, eu vou
eu vou pedir vista de mesa desse aqui, tá? Tá. Tá, vista de mesa, item 168. Colegas, agora é 3h47. Então, agora nós terminamos os itens da pauta da tarde, tá? E agora, como nós estamos o restante da tarde livre, nós vamos fazer os itens que ficaram da pauta para trás, e vamos adiantar alguns itens para frente, o que for possível fazer nesse tempo agora, né? Nesse tempo até as 18 horas. Ana, você falou que tem 2 itens seus que são da pauta de amanhã, do final da manhã, que são embargos, né? Isso falou que são tranquilos de fazer, né? A gente podia fazer agora, né? Dá tempo de fazer antes do intervalo? Acho que dá, né? Embargos para... Ou, não sei. Sim, os itens 195 e 196, os embargos são do presidente, no caso. Ana, você pode disponibilizar ele na pasta T para eu pegar? Tá lá, não? Eu não sei, tá? Deixa eu ver. Tá, ele não tá no dia, tá no teu nome lá. Perfeito, pode. Você vai fazer na ordem da pauta? Os dois são iguais. Tá, então deixa eu só anunciar, então, os itens, 195, deixa eu só um pouquinho. Colegas, nós vamos fazer o julgamento agora. Eu tenho tomado cuidado, sabe, Ana, de deixar sempre os embargos no começo das pautas. Ficou para trás, não sei. Acontece, é uma pauta grande, né? Então, colegas, a gente vai fazer agora o julgamento de 2 itens da pauta de amanhã. Em relação a eles, não há pedido de sustentação oral e nem pedido de acompanhamento, tá? Então, nós vamos antecipar o julgamento desses 2 itens, o item 195 e 196. Ambos são embargos de conselheiro, e os interessados aqui são Pirajuí, Câmara Municipal e Fazenda Nacional, tá? Você vai fazer o 195, né, Ana? Os dois, eles são completamente iguais, na verdade. Só que na ementa dos 2 acórdãos que eram da minha relatoria, eu coloquei dentro do assunto o tributo sendo o imposto de renda pessoa física. E, na verdade, ele é contribuições sociais previdenciárias. Então, com isso, o presidente embargou, apresentando erro material, e eu estou acolhendo e dando provimento aos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que a gente altere a ementa do acórdão, de modo a constar que o tributo referido no assunto deve ser contribuições sociais previdenciárias e não imposto sobre a renda pessoa física. O resultado do julgamento do acordo embargado não mudou, né? O resultado, não, o que mudou é só ementa. Só ementa. Lá, bem no comecinho, que a gente coloca assunto, 2 pontos, né, na ementa. E saiu imposto. Nesse caso, será que é efeito modificativo? Porque só alterou a ementa, então não é efeito, é só correção do erro material, né? Eu acho que sim, me parece que sim, né? Mesma coisa se a gente errar o ano calendário lá no cabeçalho e tal, né? Eu acho que é só... Os demais concordam? Acho que né, Gregório? É só efeito... Sem efeitos infringentes, né? Então tá. Colegas, nos 2 votos da conselheira relatora, item 195 e 96, ela está acolhendo os embargos sem efeitos infringentes para corrigir a ementa. Só isso, né? Corrigir, a ementa não, corrigir o título no cabeçalho, o tributo, né? Que em vez de imposto de renda, é contribuição, é isso, né?
É do assunto que fica na ementa mesmo, e não lá no cabeçalho. Não é nem ementa, é o assunto, né? É o assunto. Ah, perfeito. Tá, perfeito. Colegas, nos dois itens é a mesma situação, né, Ana? Mesma situação. É contribuição previdenciária, e aí tinha ficado o imposto de renda, né? Nos dois. Para os dois itens, colegas, julgamento conjunto. Bem tranquilo esse aqui. Francisco, como você vota? Repetindo só, a conselheira relatora está acolhendo os embargos sem efeitos infringentes para corrigir no campo do assunto, lá no cabeçalho do acórdão, o tributo, né? Em vez de imposto de renda à pessoa física, que constou no acordo embargado, passará a constar contribuições sociais previdenciárias, que é o que foi discutido realmente no processo. É só para corrigir isso. Como você vota, Francisco? Eu acompanho a relatora. Gregório? Acompanho. Márcio? Eu acompanho a relatora, presidente. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho a relatora. Ricardo? Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, para os dois itens, deixa eu só redigir aqui rapidinho, 2 segundinhos, 2 minutinhos, colegas. Só um instantinho, colegas, finalizando aqui. Ok, já redigi os dois dispositivos, fazer a leitura rapidamente, e aí já podemos daí ir para o nosso intervalo. Isso, aí já vamos para o nosso intervalo. Antes de ir para o intervalo, eu queria falar duas coisinhas para vocês, só rapidinho. Deixa eu primeiro prolatar as decisões. Colegas, para o item 195 da pauta, ficará assim. Ana, você pode deixar, do jeito que você deixou a tua conclusão, eu fiz um ajustezinho só no dispositivo, mas
pode deixar do jeito que você deixou na tua conclusão. Aí fica assim, ó, item 195, embargo de conselheiro, a interessada é Pirajuí, Câmara Municipal e Fazenda Nacional. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos de declaração sem efeitos infringentes para sanar o vício apontado no acordo número tal, aí até deixei a página, como a Ana fez, deixou a página, de modo a constar que o tributo referido no assunto deve ser contribuições sociais previdenciárias. É basicamente o seu texto, só eu coloquei ali para sanar o vício apontado no acordo. E no outro, no item 196, ficará assim o resultado. 196 também, embargo de conselheiro, interessado em Pirajuí, Câmara Municipal e Fazenda Nacional. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar o vício apontado no acordo número tal, entre parênteses, número de página, de modo a constar que o tributo referido no assunto deve ser contribuições sociais previdenciárias. É isso, né, Ana? Os dois? Então tá. Colegas, essa é a decisão para os itens 195 e 196, tá? E vai constar também que o julgamento está sendo feito hoje, tá? Importante isso, o julgamento hoje e não amanhã, tá bom? Podemos encerrar a gravação? Só me deem um segundinho que eu quero trocar duas palavrinhas com vocês aí. Patrícia e Rafael podem encerrar a gravação.